Durante a sessão do plenário da Câmara, os deputados Capitão Alden e Sargento Gonçalves mostraram os absurdos na denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais de 30 outras pessoas. Os deputados mostraram que a denúncia, de caráter abertamente político, é uma cortina de fumaça para esconder o péssimo governo de Lula. Capitão Alden expôs seu espanto com a baixa qualidade técnica da denúncia. Ele disse: essa denúncia, que foi apresentada pelo Ministério Público Federal, mais se aproxima de um panfleto político do que de um trabalho sério. É eivada de vícios, ilegalidades, subjetividades e narrativas. Sob o pretexto de proteger a democracia, demonstrou-se um esforço evidente, um contorcionismo jurídico para tentar encaixar as ditas, entre aspas, provas numa narrativa já pré-definida, baseada apenas em falas ou discursos políticos e, o pior, baseada em uma suposta delação eivada de vícios, tortura psicológica e ameaças, sem nenhuma prova concreta que direcionasse responsabilidade a Jair Messias Bolsonaro. O deputado apontou o absurdo nos crimes que foram imputados, apontando que não há fatos que embasem a denúncia. Ele ironizou: será a primeira vez na história mundial que uma tentativa de golpe acontece com data, hora e local pré-determinada. Eu nunca vi isso. E o pior, sem a participação de um dos poderes da República, sem um presidente ou um líder à frente, sem a participação do Congresso Nacional e sem a participação das Forças Armadas ou quaisquer milícias paramilitares. Capitão Alden lembrou que os comandantes das Forças Armadas já haviam sido trocados pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que nomeou os indicados por Lula. Ele perguntou: que golpe é esse? O deputado prosseguiu questionando: que plano perfeito é esse em que se monta uma estratégia de golpe sem apoio internacional, sem forças armadas e sem qualquer pessoa armada? Todas as pessoas que participaram do suposto ato golpista estavam desarmados, a maioria deles sem experiência militar, a maioria deles desarmados, um bando de senhores e senhoras e velhinhos e velhinhas, com a Bíblia na mão, com a bandeira do Brasil nas costas. Esses eram os golpistas? Pessoas com câncer, pessoas com doenças. O deputado ridicularizou a narrativa da extrema-esquerda, lembrando detalhes absurdos inventados no inquérito, e disse: essa é a narrativa que a esquerda vem apresentando, como se fosse verdadeiramente um ato golpista. Essa é mais uma narrativa que vai fracassar, porque os elementos não se sustentam. Capitão Alden lembrou outras narrativas que já foram exploradas pela extrema-esquerda e explicou: a narrativa em cima de narrativa. Tudo isso tem apenas um objetivo: esconder o verdadeiro golpe que esse país sofreu, que colocou de volta à presidência da República um descondenado em todas as instâncias, que colocou um ladrão na presidência da República para voltar a cometer os crimes que outrora haviam sido cometidos no Brasil. Brasil da corrupção, do petrolão, do mensalão, da quentinha e outros tantos crimes que ainda haverão de surgir. O deputado alertou: essa narrativa da esquerda por si só vai cair. O povo está acordando, porque o golpe que vocês estão tentando aplicar é apresentar esta suposta denúncia de golpe justamente no momento em que Lula está afundando nas pesquisas eleitorais, indicando tanto Jair Messias Bolsonaro quanto sua esposa, Michele Bolsonaro, como vencedores, quer no primeiro turno, quer no segundo turno. Esse é o verdadeiro golpe, cai quem quer. Trata-se da tentativa de enganar a população para mascará-lo. Isso é uma cortina de fumaça para esconder a alta de preços, para esconder a corrupção deste governo, que é sistêmica, para esconder a incompetência do ministro da Economia, que está acabando com o povo brasileiro. O deputado lamentou: é assim o comunismo, é assim a esquerda brasileira e é assim a esquerda em qualquer lugar do mundo. Ela não presta. Trata-se de um câncer que precisa ser extirpado da face da terra. Que pena que não criminalizaram esse partido das trevas. O deputado Sargento Gonçalves, por seu turno, apontou:
Estão com essa narrativa de golpe fajuta, vergonhosa. É uma criatividade muito grande falar em golpe e querer impor um suposto golpe ao presidente Bolsonaro e a outros homens de honra, como o general Braga Neto, que tem 40 anos de história pública em defesa do Exército e da nação brasileira. Mas o verdadeiro golpe está em execução, povo brasileiro. Ontem o STF, os amigos do STF, inocentaram novamente um verdadeiro criminoso, o Palocci, amigo íntimo de Lula, o delator que expôs toda a sujeira dessa organização criminosa que é o PT. Ontem o ministro Dias Toffoli anulou a condenação de outro criminoso que deveria estar na cadeia. A condenação de tantos outros corruptos neste Brasil, infelizmente, tem sido anulada por essa Suprema Corte que presta um desserviço à nação brasileira. Então, de fato, existe golpe e ele está em execução. A anulação da condenação do maior símbolo de corrupção do Brasil para que ele ocupasse a cadeira de presidente da República. Sargento Gonçalves declarou seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou: essa ditadura da extrema esquerda do mundo petista não irá sobreviver. Por quê? Porque aqui há homens e mulheres de honra. Mas, acima disso, existe um Deus no qual eu creio. Todas as vezes que eu subo à tribuna, cito uma frase profética. Esta nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. E eu creio que está muito próximo essa mudança. A roda gigante vai girar e, se Deus quiser, a nação brasileira voltará a sorrir. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Essa semana, o Ministério Público Federal apresentou os termos, entre aspas, da denúncia contra o presidente Bolsonaro e outros 33 integrantes que supostamente participaram de um plano golpista. Essa denúncia que foi apresentada pelo MPF, mais se aproxima de um panfleto político do que de um trabalho sério, eivado de vícios, ilegalidades, subjetividades e narrativas. Sob o pretexto de proteger a democracia, demonstrou-se um esforço evidente, um contorcionismo jurídico para tentar encaixar as ditas, entre aspas, provas, dentro de uma narrativa já pré-definida, baseadas apenas em falas ou discursos políticos. E pior, baseado em uma suposta delação eivada de vícios, eivada de tortura psicológica e ameaças, sem nenhuma prova concreta que direcionasse
responsabilidade a Jair Messias Bolsonaro. Os crimes que foram imputados contra o Jair Messias Bolsonaro: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de depor governo legitimamente eleito, organização criminosa, liderança inclusive, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União. Senhoras e senhores, para configurar o crime de abolição violenta, é necessário o emprego de violência ou grave ameaça, o que não se verifica nesse caso em concreto. Da mesma forma, a tentativa de golpe, que exige o início de atos preparatórios, o que também não aconteceu. E por falar em atos preparatórios ou executórios, vale lembrar que será a primeira vez na história, Sargento Gonçalves, na história mundial, que uma tentativa de golpe acontece com dia, data, hora e local pré-determinado. Eu nunca vi isso. E o pior, sem a participação de um dos poderes da República, sem um presidente ou um líder à frente, sem a participação de um Congresso Nacional e sem a participação das Forças Armadas ou quaisquer milícias paramilitares. E por falar em força militar, o presidente Bolsonaro, desde dezembro de 2022, já havia trocado os comandantes das Forças Armadas. No dia 8 de dezembro de 2022, portanto, logo após a eleição, Bolsonaro já havia trocado o comandante do Exército Brasileiro. No dia 30 de dezembro, senhores petistas, já havia trocado, inclusive, o comando da Força Aérea Brasileira e da Marinha. E estes nomes que foram nomeados foram indicados por quem? Pelo descondenado, por Lula. Como é que se pretende aplicar um golpe ou uma tentativa de golpe sem a participação das Forças Armadas e estando esses comandantes indicados pelo seu sucessor? Que golpe é esse? E por falar em força militar, ainda falando em atos preparatórios, atos de execução preparatória, na medida que você pretende aplicar uma tentativa de golpe, eu estaria como presidente, se eu fosse um possível golpista, estaria eu, certamente, pensando no day after, o dia posterior a uma tentativa de golpe. Será que o mundo inteiro ficaria calado, ficaria inerte, após o Brasil sofrer uma tentativa de golpe? Não iria nada fazer a ONU, Sargento Gonçalves? Não iria fazer nada aos demais países, as superpotências militares, econômicas e políticas, nada fariam, fechariam os olhos diante do que estaria supostamente acontecendo no Brasil? Aí fica a pergunta: se Bolsonaro de fato estava preparando-se para aplicar um golpe, quais foram esses atos preparatórios? Ele esteve, por exemplo, nos Estados Unidos buscando o apoio de Joe Biden, da esquerda, da Alemanha, da França, com Macron. Os principais países, as potências bélicas, todas elas naquele momento estavam na mão da esquerda. Então, que apoio político internacional, militar, inclusive com a força e a presença de armas estrangeiras naquele país para dar suporte a um eventual golpe, teria Bolsonaro? Que plano perfeito é esse que se monta uma estratégia de golpe sem um apoio internacional, sem forças armadas e sem qualquer pessoa armada? Todas as pessoas que participaram no suposto ato golpista, desarmados, a maioria deles sem experiência militar, a maioria deles desarmadas, um bando de senhores e senhoras, de velhinhos e velhinhas, com a Bíblia na mão, com a bandeira do Brasil nas suas costas, vestindo. Eram estes os golpistas? Pessoas com câncer, pessoas com doenças. Então é essa a narrativa que vocês estão apresentando de um verdadeiro golpe, mas vocês sabem o que é golpe, são especialistas em revolução armada. Vide aí os seus adoradores, que adoram inclusive Che Guevara, que adoram inclusive essas revoluções armadas que ocorreram no mundo inteiro contra a verdadeira democracia. Então os senhores sabem o que é um golpe. Eu me sinto constrangido, Sanderson, por ser militar, ter experiência bélica, emboscada e contra-emboscada. E aí fica a minha pergunta:
Bolsonaro teve em seu governo vários ministros, generais, almirantes, brigadeiros, 3 estrelas, 4 estrelas, todos especialistas em revolução, em guerras, que participaram de operações internacionais no Haiti, em operações de pacificação, e não sequer conseguiram, por exemplo, aplicar um golpe. Ficou tudo dependendo, Sargento Gonçalves, de um kid preto que deixou de pegar um táxi, e por isso o golpe faliu. Que estavam querendo envenenar Lula, armando um plano estratégico para envenenar Lula, quando sabemos que basta botar uma pinga aqui de 51 que ele vem correndo. Não precisa de muito plano não precisa de muita experiência militar não, mas essa é a narrativa que a esquerda vem apresentando como se fosse verdadeiramente um ato golpista. E para pontuar mais uma outra questão, senhor presidente e senhores deputados, essa é mais uma narrativa que vai fracassar, porque os elementos não se sustentam. Primeiro, chamaram Bolsonaro de genocida. Depois, acusaram-o sobre as manchas do petróleo. Depois, atrasou a compra da vacina. Depois, surgiram as joias. Depois, foi o assassinato de Marielle Franco. A piscina da Alvorada, reunião com embaixadores, fugiu de jet ski. E agora, a tal minuta do golpe. É uma narrativa em cima de narrativa. Mas tudo isso é apenas com um objetivo: esconder o verdadeiro golpe que esse país sofreu, que colocou de volta à presidência da República um descondenado em todas as instâncias, que colocou um ladrão na presidência da República para continuar cometendo os crimes que outrora haviam sido cometidos e que hoje o Brasil voltou. Brasil da corrupção, Petrolão, Mensalão, Quintinha e outros tantos crimes que ainda haverão de surgir. Então, essa narrativa da esquerda, ela por si só vai cair, e o povo está acordando. Porque o golpe que vocês estão tentando aplicar é justamente apresentar esta denúncia, suposta denúncia de golpe, justamente no momento em que Lula está afundando nas pesquisas eleitorais, indicando tanto Jair Messias Bolsonaro quanto a sua esposa Michele Bolsonaro como vencedores, quer no primeiro turno, quer no segundo turno. Então esse é o verdadeiro golpe, cai quem quer. É a tentativa de enganar a população para mascarar, é uma cortina de fumaça para esconder a alta de preços, para esconder a corrupção desse governo que é sistêmica, para esconder a incompetência do ministro da Economia, que está acabando com o povo brasileiro. Vocês dizem que adoram o pobre, e adoram de verdade, tanto sim que quer que todo mundo se lasque, vá para a miséria. E é assim que trata a esquerda mundial. Margaret Thatcher já disse: aonde a esquerda toca, por onde a esquerda passa. Senhor presidente, já peço antecipadamente que o nosso discurso possa ir aos meios de comunicação dessa casa, para denunciar aí o povo, chamar a atenção, abrir os olhos do povo brasileiro para o verdadeiro golpe que já está sendo aplicado no Brasil. Estão com essa narrativa fajuta, vergonhosa. É uma criatividade muito grande de falar em golpe, querer impor um suposto golpe ao presidente Bolsonaro e a outros homens de honra, como o general Braga Neto. 40 anos de história pública em defesa do Exército Brasileiro e da nação brasileira. Mas o verdadeiro golpe está em execução, povo brasileiro. Ontem o STF, os amigos do STF, acabaram inocentando novamente outro criminoso. Aí sim, outro verdadeiro criminoso, Palocci, o amigo íntimo de Lula, o delator que expôs toda a sujeira do PT, dessa organização criminosa. Ontem, o ministro Dias Toffoli desapenou, descondenou outro criminoso que deveria estar na cadeia, e tantos outros corruptos que nesse Brasil, infelizmente, têm sido descondenados por essa Suprema Corte, que presta um desserviço à nação brasileira. Então, golpe, de fato existe golpe, está em execução golpe, é quando descondenaram o maior símbolo de corrupção do Brasil para ocupar a cadeira de presidente da República. Não tenho vergonha. Essa semana tirei outra foto com o presidente Bolsonaro, e vou tirar quantas vezes mais tiver oportunidade, porque meus amigos não morreram de overdose e muito menos serão presos por corrupção,
podem até ser presos por perseguição política. Presidente Bolsonaro, tenho muito orgulho do senhor, como outros milhões de brasileiros. O senhor representa uma mudança de rumo da nação brasileira. E por isso, esse desespero da extrema esquerda, por isso esse desespero dos verdadeiros terroristas, assaltantes de bancos, homicidas, assassinos que pediram anistia e foram anistiados lá no passado, mas hoje ficam com a demagogia e hipocrisia dizendo não à anistia de cidadãos de bem que não cometeram nenhum crime e que hoje estão presos por conta de uma perseguição política. Mães de família, senhoras e idosas que infelizmente hoje estão na cadeia por nenhum crime cometido, mas simplesmente pela sede de um sistema corrupto que quer apagar a oposição. Essa ditadura da extrema esquerda, essa ditadura comum do petista não irá sobreviver. Por quê? Porque aqui tem homens e mulheres de honra, mas acima disso existe um Deus que eu creio. E todas as vezes que eu subo a essa tribuna eu tenho dito, com a frase profética, essa nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. E eu creio que está muito próximo essa mudança de chave. A roda gigante vai girar e, se Deus quiser, a nação brasileira voltará a sorrir. Deus salve a nação brasileira. Essa guerra, eu tenho certeza, há uma responsabilidade sim nossa aqui de fazer essa defesa. Mas eu creio sim piamente que ela não vai ser vencida com a força do nosso braço, mas é com as nossas orações. Deus dará vitória ao povo brasileiro. Deus salve o Brasil, Deus abençoe o maior líder da direita mundial, Jair Messias Bolsonaro. Minha continência, presidente. Muito obrigado, deputado.